Meu nome é Ana Clara. Tenho 42 anos. Nunca fui de contar minha história para ninguém. Mas o que aconteceu comigo mudou tudo. Até hoje, quando lembro, sinto um aperto no peito. E uma paz estranha ao mesmo tempo. Eu vivi quase toda a minha vida na periferia de Recife. Um bairro simples, casas apertadas, gente batalhadora. Eu sempre fui assim também. Trabalhava desde cedo, vendia marmitas na porta de uma escola pública. Arroz, feijão, uma carne simples, mas feita com carinho. Era disso que eu vivia. Nunca tive luxo, mas também nunca faltou comida. E para mim, isso já era suficiente. Eu achava que tinha controle da minha vida. Mesmo com dificuldade, eu seguia firme. Só que eu não imaginava como tudo podia mudar tão rápido. Minha mãe, Dona Lourdes, sempre foi uma mulher de fé, daquelas que não dormem sem rezar. Toda noite ela segurava o terço dela, já gasto, e falava com Nossa Senhora como se fosse alguém da família. Eu cresci vendo isso, mas com o tempo, eu me afastei. Não por revolta, só fui deixando de lado. A vida ficou corrida. Trabalho, contas, cansaço. Eu comecei a acreditar mais no esforço do que em Deus. Eu pensava, se eu trabalhar, eu resolvo. E segui assim por anos. Mesmo indo à missa às vezes, era mais por costume. Não vinha do coração. Eu escutava as palavras, mas não deixava entrar. Talvez eu estivesse ocupada demais tentando dar conta de tudo sozinha. Minha vida era simples, mas tinha rotina. Eu acordava cedo, ainda escuro. Preparava as marmitas. Organizava tudo com cuidado. Meu filho mais velho, às vezes ajudava. Mas com o tempo, ele começou a se afastar. Ficava mais na rua, mais calado. Eu sentia que algo estava mudando dentro de casa. Mas não queria enxergar. Achava que era fase, que tudo ia se ajeitar. Eu estava errada. Porque foi justamente quando eu achei que estava tudo sob controle, que tudo começou a desmoronar. E eu ainda não fazia ideia do que estava por vir, nem do quanto eu ainda ia precisar de uma ajuda, que não vinha deste mundo. Antes de tudo desmoronar, havia sinais, pequenos, silenciosos. Mas eu escolhi não ver. Hoje, eu entendo isso. Na época, eu só seguia em frente. Meu marido já não era o mesmo. Chegava tarde, falava pouco, evitava olhar nos meus olhos. Eu perguntava se estava tudo bem. Ele dizia que sim, mas o silêncio dele dizia outra coisa. Eu sentia um peso dentro de casa, um vazio estranho, como se algo estivesse se despedindo aos poucos. Mas eu ignorava. Dizia para mim mesma que era só cansaço, que ia passar. Meu filho também mudou. Ficou distante. Já não me ajudava mais nas marmitas. Passava dias sem falar direito comigo. Às vezes, eu o pegava olhando para o nada, como se estivesse em outro lugar. E mesmo assim, eu não quis enxergar, porque no fundo eu tinha medo. Medo de perder o pouco que ainda parecia firme. Mas então, numa manhã qualquer, tudo aconteceu. Ele simplesmente foi embora. Sem discussão. Sem explicação. Sem olhar para trás. Levou uma mala pequena. E parte do dinheiro que a gente tinha guardado. Dinheiro de meses de trabalho. Eu fiquei parada na porta. Sem entender. Sem conseguir reagir. Eu ainda lembro do som do portão fechando. Foi ali que algo dentro de mim quebrou. Mas não foi o fim. Foi só o começo. Nos dias seguintes, a casa ficou estranha, silenciosa demais. Eu tentava manter a rotina. Acordava cedo, fazia as marmitas, saía para vender. Mas já não era igual. Os clientes começaram a diminuir. Alguns sumiram. Outros diziam que estavam sem dinheiro. Eu sorria, fingia que estava tudo bem. Mas por dentro, eu já estava caindo. E então, poucos dias depois, meu filho também foi embora. Sem briga. Sem grito. Só disse que ia ficar com o pai por um tempo. Eu sabia que não era só por um tempo. Eu fiquei sozinha, com uma casa vazia, com contas acumulando, com um silêncio que doía.
E foi aí que a realidade começou a apertar. O dinheiro acabou rápido. Muito rápido. Eu tentei segurar o negócio, mas sem ajuda, sem ânimo, sem clientes, ficou impossível. As contas começaram a vencer. Luz, água, aluguel. Eu vendi o que dava. Primeiro algumas panelas, depois coisas menores. Até que chegou o dia em que eu tive que vender meu fogão. Eu nunca vou esquecer esse dia. Foi como vender uma parte de mim. Sem o fogão, não havia mais marmitas. Sem marmitas, não havia renda. E sem renda, não havia saída. A comida acabou em poucos dias. No começo, eu ainda tentava disfarçar a fome. Bebia água. Dormia mais cedo. Dizia para mim mesma que era só uma fase. Mas o corpo não mente. A fraqueza veio. A dor no estômago. A tontura. Eu comecei a sentir uma fome que eu nunca tinha sentido antes. E junto com ela, veio a vergonha. Os vizinhos perceberam. Alguns ofereceram ajuda. Uma senhora bateu na minha porta com um prato de comida. Eu agradeci, mas recusei. Eu ainda queria acreditar que conseguia sozinha. Mas no fundo, eu já sabia. Eu estava perdendo essa luta. E o pior, não era a fome. Era o silêncio. Era a tua sensação de abandono. Era olhar ao redor e não ver ninguém. Nem meu marido, nem meu filho, nem Deus. E foi nesse ponto, quando eu já não tinha mais forças nem para fingir, que algo começou a mudar. Mas eu ainda não sabia disso, porque naquela altura, eu já tinha perdido quase tudo. Quase tudo. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Eu já não tinha mais noção do tempo. As horas passavam devagar, pesadas. Às vezes, eu acordava e não sabia que dia era. Só sabia que estava com fome. E aquela fome não era só no corpo. Era uma fome de sentido, de esperança, de alguém. Mas ninguém vinha. A luz foi cortada numa tarde silenciosa. Eu lembro do estalo seco. Depois, o vazio. A casa ficou escura, mesmo durante o dia. Parecia que a própria vida tinha sido desligada. Eu sentei no chão, encostei na parede. Fiquei ali, sem reação. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, pela primeira vez, eu senti medo de verdade. Não era medo de assalto, nem de ficar sem dinheiro. Era um medo mais profundo. Medo de desaparecer. Medo de não fazer falta. Eu olhava ao redor. E tudo parecia estranho. A casa onde eu criei meu filho agora parecia um lugar desconhecido. Frio. Vazio. E naquele silêncio, começaram a vir lembranças. Da minha mãe. Eu lembrava dela sentada na cama, com aquele terço nas mãos, murmurando baixinho, chamando por Nossa Senhora como quem chama por uma amiga. Eu lembrava da voz dela dizendo: "Filha, quando tudo faltar, segura na fé." Naquela época, eu não entendia. Agora, aquelas palavras voltavam, mas junto com elas, vinha uma dúvida. Será que ainda dava tempo? Será que Deus ainda me ouvia? Ou eu já tinha me afastado demais? Esses pensamentos me atormentavam, e ao mesmo tempo, me puxavam para algo que eu não sabia explicar. Naquela mesma noite, eu tentei dormir, mas o estômago doía. A cabeça girava. O corpo estava fraco demais. Eu levantei. A casa estava completamente escura. Só a luz fraca da rua entrava pela janela. Eu caminhei devagar até o meio da sala. E ali, sem saber o que fazer, eu parei. Foi um momento estranho, silencioso, pesado. Mas ao mesmo tempo, parecia que algo estava me esperando. Eu respirei fundo. E pela primeira vez em muitos anos, eu fechei os olhos. Não foi uma decisão pensada. Foi quase um impulso. Minhas mãos tremiam. Minha voz saiu baixa. Deus, se o Senhor ainda me escuta. Eu parei. Engoli seco. Senti uma dor no peito. Eu não sei mais o que fazer. O silêncio respondeu. Mas eu continuei. Eu tentei sozinha. Eu achei que dava conta. Minha voz falhou. Mas eu não dou. Eu nunca tinha falado assim antes. Sem palavras bonitas. Sem oração decorada. Só
Verdade. Se o senhor estiver aí, me ajuda. Foi isso. Nada mais. Eu não senti nada na hora. Nenhuma luz. Nenhuma voz. Só o mesmo silêncio. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Era como se eu tivesse aberto uma porta. E mesmo sem ver nada, eu sabia. Eu não estava mais completamente fechada. Eu voltei a sentar no chão. Encostei a cabeça na parede. E pela primeira vez em dias, eu chorei. Chorei de verdade, sem segurar, sem vergonha. E no meio daquele choro, uma sensação estranha começou a surgir. Não era alegria, não era solução, mas era um pequeno alívio, como se alguém tivesse ouvido, mesmo que eu não soubesse como. Eu acabei adormecendo ali mesmo, no chão, com o rosto molhado e o corpo cansado. Mas antes de dormir completamente, eu tive um pensamento simples, que ficou ecoando dentro de mim. Talvez alguém tenha escutado. E foi nesse ponto, sem perceber, que tudo começou a mudar. De um jeito silencioso, quase invisível, mas real, muito real. Eu acordei no chão, com o corpo pesado e a boca seca. Por um momento, não lembrei onde estava, mas bastou abrir os olhos para tudo voltar. A casa vazia, o silêncio, a fome. Só que havia algo diferente. Eu não sabia explicar. Nada tinha mudado ao meu redor. Mas dentro de mim, havia uma calma estranha, pequena, frágil, mas real. E aquilo me confundiu. Como eu podia sentir paz naquele estado? Eu levantei devagar. As pernas ainda tremiam. Apoiei a mão na parede. Respirei fundo. Talvez tenha sido só o cansaço, eu pensei. Mas no fundo, eu sabia que não era só isso. Eu saí de casa sem rumo. Não tinha plano, nem destino. Só precisava andar. O sol da manhã já estava alto. As ruas começavam a encher. Pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola. Tudo parecia normal, menos eu. Eu caminhava devagar, sentindo o corpo fraco, a cabeça leve demais, mas continuei, sem saber por quê. Foi então que cheguei perto de uma pequena praça, um lugar simples, algumas árvores, um banco velho. Eu já tinha passado por ali muitas vezes, mas naquele dia parecia diferente. Eu quase passei direto, mas algo me fez parar. Eu olhei para o banco e vi uma mulher sentada ali. Ela era idosa. Usava uma roupa simples, um manto azul claro cobrindo os ombros. O rosto dela era sereno, tranquilo demais. Ela olhava na minha direção. E então, falou meu nome. Ana Clara. Meu corpo parou. Meu coração disparou. Eu nunca tinha visto aquela mulher. Nunca. Mesmo assim, ela sabia quem eu era. Eu fiquei sem reação. Só consegui olhar. Ela fez um gesto suave com a mão. Vem cá, filha. A voz dela era calma, doce, mas firme. Eu não sei porquê. Mas eu fui. Sentei no banco, devagar. Ainda sem entender nada. O silêncio entre nós não era estranho. Era confortável. Como se ela já soubesse tudo. E talvez soubesse mesmo. Ela olhou nos meus olhos e disse, com uma suavidade que eu nunca tinha ouvido: Você não está sozinha. Essas palavras me atingiram de um jeito profundo. Eu senti os olhos encherem de lágrimas. Mas ela continuou. Sua dor foi ouvida. Eu tentei falar, perguntar quem ela era, como sabia de mim. Mas nenhuma palavra saiu. Era como se, naquele momento, não fosse necessário entender, só sentir. Ela colocou a mão sobre o meu ombro, e naquele toque, algo aconteceu. Uma paz me envolveu. Não era comum, não era normal, era como se todo o peso, por um instante, tivesse sido tirado. Eu fechei os olhos, respirei fundo. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti segura. Quando abri os olhos, ela ainda estava ali, sorrindo de forma leve. Então, com um gesto simples, ela pegou algo nas mãos. Era um terço, pequeno, antigo, parecia usado há muitos anos. Ela colocou na minha mão, fechou meus dedos sobre ele
e disse apenas uma palavra: confia. Eu olhei para o terço. Meu coração apertou. Aquilo me lembrou imediatamente da minha mãe. Do jeito que ela rezava. Do jeito que ela acreditava. Quando levantei os olhos para agradecer, a mulher não estava mais lá. Eu olhei ao redor. A praça estava normal, pessoas passando, crianças brincando, mas ela tinha desaparecido. Sem barulho, sem despedida. Eu fiquei ali, parada, tentando entender, mas não havia explicação. Só o terço na minha mão. E uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. Algo tinha acontecido. E eu sabia disso, mesmo sem conseguir explicar como ou por quê. Mas naquele momento, uma certeza começou a nascer dentro de mim. Talvez minha oração não tivesse ficado no vazio. Talvez alguém realmente tivesse escutado. E aquilo era só o começo. Eu fiquei alguns minutos parada naquela praça, segurando o terço com força. Meu coração ainda batia rápido. Minha mente tentava entender o que tinha acabado de acontecer, mas não havia resposta. Só uma sensação de que aquilo era real. Eu olhava ao redor, esperando ver a mulher de novo. Talvez saindo por algum caminho. Talvez chamando meu nome outra vez. Mas nada. Ela simplesmente não estava mais ali. E isso me deu um arrepio. Não de medo, mas de algo maior. Algo que eu ainda não conseguia explicar. Eu abaixei o olhar para o terço nas minhas mãos. Era simples. As contas já estavam gastas. O crucifixo pequeno tinha marcas de uso. Era como o da minha mãe. Eu passei os dedos por ele devagar. E, sem perceber, comecei a chorar. Mas não era um choro de desespero como antes. Era diferente. Era como se algo dentro de mim estivesse sendo tocado. Eu respirei fundo. Limpei o rosto e decidi voltar para casa. Ainda fraca. Ainda sem saber o que faria. Mas com aquele terço apertado na mão. O caminho de volta pareceu mais curto. Ou talvez eu só estivesse distraída demais com tudo o que aconteceu. Quando cheguei perto da minha casa, algo chamou minha atenção. Havia uma sacola na porta. Eu parei. Meu coração acelerou de novo. A sacola estava encostada na parede, fechada, limpa, como se tivesse sido colocada ali há pouco tempo. Eu olhei para os lados. Nenhum vizinho por perto. Nenhum movimento estranho. Tudo parecia normal, mas aquilo não era normal. Eu me aproximei devagar. Por um momento, hesitei. Mas então, eu me abaixei e peguei a sacola. Era pesada. Muito mais do que eu esperava. Minhas mãos começaram a tremer. Eu entrei em casa, fechei a porta e sentei no chão. Ali mesmo, eu abri a sacola. E o que eu vi me deixou sem palavras. Arroz, feijão, óleo, pão, leite e até algumas frutas. Comida suficiente para vários dias. Eu levei a mão à boca. Não consegui segurar. As lágrimas vieram com força. Eu não lembrava a última vez que tinha visto tanta comida junta. E, naquele momento, tudo voltou à minha mente. A mulher, a voz, o toque, o terço. Confia. Essa palavra ecoou dentro de mim. Eu olhei ao redor, como se esperasse encontrar alguém ali. Mas não havia ninguém. Só eu. E aquela sacola. Eu levantei correndo. Fui até a casa da vizinha mais próxima. Bati na porta. Quando ela abriu, eu perguntei se tinha sido ela. Ela negou. Disse que nem tinha saído de casa naquela manhã. Eu fui em outra casa. E outra. Ninguém sabia de nada. Ninguém viu quem deixou a sacola. Ninguém tinha explicação. Eu voltei para casa, ainda mais confusa. Mas agora, havia algo diferente. Uma certeza começava a crescer. Lenta, silenciosa, mas firme. Eu sentei novamente no chão. Peguei o terço e fiquei olhando para ele. Por um longo tempo, sem pressa, sem tentar entender. Só sentindo. E naquele silêncio, algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia abandonada. Não completamente. Era como se alguém estivesse ali. Mesmo que eu não visse,
mesmo que eu não soubesse explicar. Eu preparei um pouco de comida naquele dia, com dificuldade, usando o pouco que ainda restava de um fogareiro emprestado. Mas cada movimento parecia diferente, mais leve, mais consciente, como se cada gesto tivesse um significado. Antes de comer, eu parei, olhei para o prato, segurei o terço. E sem pensar muito, eu disse: obrigada. Foi simples, mas foi verdadeiro. E naquele momento, eu senti uma paz, pequena, mas profunda. E eu soube. Aquilo não tinha sido sorte, nem coincidência. Era a resposta. Mesmo que eu ainda não entendesse tudo, eu sabia. Algo estava cuidando de mim. E aquilo estava só começando. Naquele mesmo dia, depois que comi, eu fiquei sentada em silêncio. O prato vazio na minha frente, o terço nas mãos. E uma sensação que eu não sentia há muitos anos. Gratidão. Era estranho. Porque olhando de fora, minha vida ainda estava destruída. Eu ainda estava sozinha. Ainda sem dinheiro. Ainda sem respostas. Mas algo dentro de mim já não estava mais igual. E isso me assustava um pouco. Porque eu não entendia de onde vinha aquela calma. Mas ao mesmo tempo, eu não queria que ela fosse embora. Eu passei o resto do dia ali, pensando, lembrando, sentindo. E, pela primeira vez, eu não tentei fugir dos pensamentos. Eu lembrei da minha mãe, do jeito que ela segurava o terço, do jeito que ela falava com Deus, como se estivesse conversando com alguém na sala. Naquela época, eu achava aquilo estranho. Agora, fazia sentido. Eu olhei para o terço que a mulher tinha me dado. Passei os dedos pelas contas. E tentei rezar. Mas eu não lembrava direito das palavras. Então, eu fiz do meu jeito. Senhor, obrigada por hoje. Foi simples, mas foi sincero. E aquilo parecia suficiente. Os dias começaram a passar de forma diferente. Ainda difíceis, ainda incertos. Mas algo começou a acontecer. Pequenas coisas, quase invisíveis, mas que, juntas, mudavam tudo. 2 dias depois, eu recebi uma ligação. Era de um número que eu não conhecia. Eu quase não atendi. Mas algo me fez apertar o botão. Quando coloquei o telefone no ouvido, uma voz conhecida falou. Era uma antiga cliente. Ela disse que estava organizando um evento pequeno e que lembrava da minha comida. Perguntou se eu ainda fazia marmitas. Meu coração acelerou. Por um momento, eu não soube o que responder. Porque, na realidade, eu não tinha mais estrutura. Não tinha fogão. Não tinha utensílios suficientes. Mas antes que eu pudesse dizer não, algo dentro de mim falou mais alto. E eu disse: faço sim. Quando desliguei o telefone, o medo veio. Forte. Como eu vou fazer isso? Mas, junto com o medo, vinha outra coisa. Uma confiança estranha. Como se, de alguma forma, aquilo fosse dar certo. E foi. No mesmo dia, uma vizinha que eu quase não falava, apareceu na minha porta. Ela disse que soube da minha situação. E trouxe um fogão pequeno, usado. Disse que não estava usando mais, e que eu podia ficar com ele. Eu fiquei sem palavras. Aquilo não era comum. As coisas estavam começando a acontecer rápido demais. No dia seguinte, outra vizinha apareceu com algumas panelas. Depois, uma outra trouxe temperos. Era como se, peça por peça, tudo estivesse sendo devolvido. Eu trabalhava o dia inteiro, mesmo cansada, mesmo com o corpo ainda fraco. Mas havia algo novo dentro de mim, uma força tranquila. Eu não estava mais lutando sozinha. Eu sentia isso. E toda vez que o medo vinha, eu segurava o terço, aquele mesmo terço, e lembrava da voz: confia. Essa palavra começou a me acompanhar, na cozinha, na rua, no silêncio. E pouco a pouco, minha vida começou a se reorganizar. O pedido da cliente deu certo. Ela gostou da comida. Indicou para outras pessoas. E novos pedidos começaram a surgir. Pequenos no início, mas constantes. Eu ainda não entendia tudo.
Ainda não sabia explicar o que tinha acontecido naquela praça. Quem era aquela mulher? Como a sacola apareceu? Mas uma coisa eu já sabia. Aquilo não era coincidência. Havia um cuidado, silencioso, discreto, mas presente. E, pela primeira vez em muitos anos, eu comecei a sentir algo que eu tinha esquecido. Eu comecei a confiar, não nas circunstâncias, mas em algo maior, algo que eu não via, mas que, claramente, estava ali, cuidando, guiando, sustentando. E foi só depois de um tempo que eu comecei a perceber. Aquilo não era apenas ajuda, era um chamado, um convite, para algo que eu tinha ignorado a vida inteira, e que agora estava voltando, de forma suave, mas impossível de negar. Com o passar das semanas, minha vida começou a tomar um novo rumo. Ainda simples, ainda com dificuldades, mas diferente. Eu já não acordava com aquele peso no peito. Não sentia mais aquele vazio que parecia não ter fim. Agora, quando eu abria os olhos pela manhã, havia algo ali. Uma presença, silenciosa, mas constante. Eu voltei a cozinhar todos os dias. As marmitas começaram a sair novamente. No começo eram poucas, 2, 3, às vezes 5, mas para mim, já era muito. Cada pedido parecia um milagre pequeno. Cada cliente, uma confirmação. E, aos poucos, as coisas foram crescendo. Mas o mais importante não estava fora, estava dentro de mim. Eu comecei a mudar, sem perceber, sem forçar. Aconteceu naturalmente. Eu passei a rezar, não como antes, por obrigação, mas porque sentia vontade, às vezes de manhã, às vezes antes de dormir, às vezes no meio do dia, enquanto mexia o feijão na panela, e minhas palavras eram simples. Obrigada por hoje. Fica comigo. Não me deixe esquecer. Era assim, sem formalidade, mas com verdade. O terço nunca mais saiu das minhas mãos. Eu levava ele comigo para todo lugar, no bolso do avental, na bolsa, ao lado da cama. Às vezes, eu nem rezava todas as orações, mas só de segurar, eu sentia paz. Era como se aquele objeto carregasse algo maior, algo que me conectava com aquele momento na praça, com aquela mulher. E, aos poucos, eu comecei a entender. Não com a mente, mas com o coração. Aquilo não tinha sido um encontro comum. Eu nunca mais vi aquela mulher. Nunca mais ouvi aquela voz. Mas de alguma forma, ela nunca foi embora. Havia dias em que eu sentia uma saudade estranha, como se tivesse perdido alguém importante. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que ela ainda estava por perto. Era difícil explicar, mas era real. E essa sensação começou a transformar não só a minha vida, mas também a forma como eu via os outros. Eu comecei a prestar mais atenção nas pessoas ao meu redor, na vizinha que vivia sozinha, na moça que passava todos os dias com o olhar cansado, no senhor que sentava na calçada e ficava em silêncio. Antes, eu mal notava. Agora, eu via. E sem planejar, eu comecei a agir. Às vezes, eu fazia uma marmita a mais e levava para alguém, sem dizer muito. Só entregava, como alguém fez por mim. No começo, era estranho, eu ainda tinha pouco. Mas mesmo assim, eu queria compartilhar, porque eu sabia como era estar do outro lado, como era sentir fome, como era se sentir invisível. E cada vez que eu ajudava alguém, algo dentro de mim se aquecia. Era uma alegria diferente, silenciosa, profunda. Eu não fazia isso esperando retorno, nem reconhecimento. Eu só fazia porque parecia certo. E, em muitos desses momentos, eu sentia aquela mesma presença, como se alguém estivesse ali, observando, sorrindo. E isso me dava força. Com o tempo, as pessoas começaram a me olhar diferente. Algumas vinham conversar, perguntar como eu consegui me reerguer. Outras só agradeciam. Mas havia sempre uma pergunta no olhar delas. E, às vezes, eu contava. Não tudo, nem sempre, mas o suficiente. Eu falava da praça, da mulher, do terço. E, quando eu falava,
algo acontecia. O ambiente mudava, ficava mais leve, mais silencioso. Como se aquela história carregasse algo além das palavras. Mas havia algo que eu ainda guardava só para mim. Uma certeza, que crescia a cada dia. Eu nunca disse em voz alta, mas sentia. Lá no fundo, aquela mulher não era uma pessoa comum. E quanto mais o tempo passava, mais essa certeza se tornava impossível de ignorar. Mas eu ainda precisava de tempo. Para entender, para aceitar, para dizer. Porque algumas verdades só o coração consegue reconhecer. E o meu ainda estava aprendendo. Hoje, quando olho para trás, parece outra vida. Às vezes eu até me pergunto como consegui atravessar tudo aquilo. Mas a verdade é que eu não atravessei sozinha. Demorou para eu entender isso. Demorou para aceitar. Mas hoje, eu sei. Depois de muitos meses, minha vida se estabilizou. Não ficou perfeita. Eu ainda tenho dias difíceis. Ainda existem contas. Ainda existem preocupações. Mas algo essencial mudou. Eu não sinto mais aquele vazio. Eu não sinto mais aquele abandono que me consumia. Agora, mesmo nos dias mais silenciosos, eu sinto companhia. É difícil explicar para quem nunca passou por isso. Mas é como se, dentro do silêncio, existisse uma presença. Uma paz que não depende das circunstâncias. Eu continuei com o meu trabalho. As marmitas cresceram. Consegui recuperar parte do que perdi. Aos poucos, fui pagando minhas dívidas. Nada veio rápido. Mas tudo veio no tempo certo. E curiosamente, eu nunca mais passei fome. Nunca mais. Mesmo nos momentos mais apertados, sempre havia algo. Sempre. E toda vez que isso acontecia, eu lembrava daquele dia. Da praça, da voz, do toque. Confia. Essa palavra nunca mais me deixou. Às vezes, quando estou cansada, eu paro, respiro, seguro o terço e repito baixinho. Eu confio. E isso basta. Com o tempo, eu voltei àquela praça. No começo, foi difícil. Meu coração batia diferente. Eu sentia uma mistura de saudade e expectativa. Eu sentava no mesmo banco. Olhava ao redor. Esperava. Mas ela nunca apareceu novamente. Nunca. E, por um tempo, isso me entristeceu. Eu queria agradecer. Queria perguntar. Queria entender. Mas com os dias, eu fui percebendo algo. Talvez ela não precisasse voltar. Talvez o encontro já tivesse cumprido seu propósito. E essa ideia trouxe paz. Hoje, eu ainda vou lá às vezes. Não com expectativa, mas com gratidão. Eu sento no banco, seguro o terço e fico em silêncio. E, nesses momentos, algo acontece. Não é visível. Não é algo que eu possa explicar com palavras. Mas é real. É como se, por alguns instantes, tudo ficasse alinhado. Como se eu estivesse exatamente onde deveria estar. E, nesses silêncios, eu entendi uma coisa. Aquela mulher não era apenas alguém que cruzou meu caminho. Não foi coincidência. Não foi imaginação. Eu posso não ter provas. Eu posso não ter explicações. Mas eu tenho certeza. Ela era Maria. Não da forma que a gente vê nas imagens. Não como eu imaginava. Mas presente. Simples. Humana. Próxima. Como alguém que se senta ao seu lado quando você não tem mais forças. E essa certeza mudou tudo. Não a minha vida por fora, mas o meu coração. Hoje, eu não preciso ver para acreditar. Eu não preciso entender tudo. Eu só preciso lembrar que naquele momento mais escuro, quando eu estava sem comida, sem dinheiro, sem ninguém, eu não estava sozinha. Nunca estive. E essa é a maior verdade que eu carrego. Porque às vezes, o milagre não é algo grandioso. Às vezes, é um encontro, uma palavra, um gesto, um terço nas mãos. E a certeza, silenciosa, de que alguém está cuidando de você. Mesmo quando você não vê, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje eu vivo com isso, com essa paz, com essa fé simples. E todas as noites, antes de dormir, eu seguro o terço.
Fecho os olhos e digo apenas: obrigada. E, no silêncio que vem depois, eu sinto: eu nunca mais estive sozinha.